aí, galerinha do 8º ano, tudo certinho com vocês? Bom, hoje a nossa videoaula vai ser um pouquinho diferente, né? Eu vou fazer com vocês a correção dos exercícios que eu passei na última videoaula, que era sobre o Simple Past, o passado simples, né? Passei aqui algumas frases, pedi que vocês completassem essas frases de acordo com o Simple Past Tense, né? Que é o passado simples, tanto de verbos regulares quanto de irregulares, tá? Por isso que hoje eu tô filmando aqui a folhinha, igualzinha a folhinha que eu anexei lá na plataforma da Escola Web, só que aqui ela já está com as respostas, né? Porque eu vou explicar cada uma dessas respostas. Bom, vamos lembrar o seguinte, nós temos verbos que são considerados regulares e irregulares, né? Que a gente chama de regular e irregular verbs, tá? Os verbos regulares são aqueles em que a gente precisa acrescentar ED no finalzinho do verbo para passar ele para o passado simples, né? E os irregulares são aqueles que mudam completamente a sua forma. Então, olha só, a gente precisa sempre consultar essa listinha aqui dos verbos irregulares para saber como que é a forma deles no passado simples, tá? Teacher, qual que é a forma para a gente saber se o verbo ele é regular ou irregular? Gente, não existe uma fórmula mágica para a gente saber a diferença entre um e outro. O que eu sugiro é o seguinte, observa o verbinho que está sendo pedido, consulta lá na lista de verbos. Se ele não estiver aqui nessa lista de verbos irregulares, é porque ele é um verbo regular. E qual que é a regrinha do verbo regular? A gente precisa acrescentar ED no finalzinho do verbo, como aqui nesse caso, olha só. Na letra A, nós temos a seguinte frase, já com a resposta. I cleaned the house yesterday. Eu limpei a casa ontem. Por que eu botei cleaned com ED no final? Olha o que está entre parênteses, o verbo clean, que significa limpar. E ali está também a forma afirmativa. A forma afirmativa dele, no passado simples, é cleaned, com ED no final. Então fica, I cleaned the house yesterday. Eu limpei a casa ontem, ok? Na letra B, nós temos aí o seguinte. She opened the windows because it was too hot in here. Entre parênteses ali o verbo open, que é abrir, e a forma afirmativa, ou seja, eu quero dizer que ela abriu a janela porque estava muito quente aqui. Como open também é um verbo regular, daqueles que a gente só acrescenta o ED no final, eu acrescentei aqui, tá vendo? O ED, então ficou she opened, ok? Ela abriu a janela porque estava muito quente aqui, beleza? Na letra C, quero que vocês prestem bastante atenção. Vou até aproximar mais um pouquinho. Tem ali o seguinte, olha. The class, aí, didn't begin at 8 a.m. Entre parênteses, o verbo begin, que é o verbo começar, e quero ele na forma negativa. Eu expliquei para vocês, gente, que quando a gente faz formas negativas no Simple Past, a gente precisa usar esse verbinho auxiliar aqui, ó, o didn't, certo? E o verbo depois, né, que é o verbo principal, ele permanece na sua forma normal. Não preciso modificar nada. Então, begin vai continuar sendo begin. Ah lá, então, the class didn't begin at 8 a.m. O que eu quero dizer, então? A aula não começou às 8 horas da manhã, certo? Então, como eu disse que begin é o verbo começar, didn't begin, que é a forma negativa, eu quero dizer, então, que não começou. Beleza? Bom, embaixo, na letra D, a gente tem assim, olha, he wanted to be a doctor when he was a kid. Entre parênteses, o verbo want, né, que é o verbo querer, e forma afirmativa também. Ou seja, eu quero dizer que ele queria ser médico quando ele era criança, né, uma coisa do passado, lá quando ele era criança. Então, gente, o verbo want também é um verbo regular, daqueles que a gente acrescenta o ED no final, e a gente vai acrescentar também, então, ali o ED, né, como eu falei, didn't want, aliás, perdão, vai ficar wanted, né, com ED no final, e aí a frase fica, he wanted to be a doctor when he was a kid. Beleza? Letra D de dado, presta atenção nessa também. Aliás, perdão, gente, letra E de escola, desculpa. A gente tem aí uma frase interrogativa, uma pergunta. Olha ali o ponto de interrogação no final. Entre parênteses, vocês vão ver o verbo happen, que significa acontecer. Ou seja, eu quero saber se o acidente aconteceu na noite passada. Quando eu faço frase afirmativa usando o Simple Past, eu preciso ter no início da minha frase o meu verbinho auxiliar
did, ok? Então fica, olha, did, logo depois o sujeito, que nesse caso aí é the accident, ou seja, o acidente. E o verbo happen, que é o verbo acontecer, permanece na sua forma normal, então fica, did the accident happen last night? O acidente aconteceu na noite passada, então como a frase é interrogativa, não precisa modificar esse verbinho aí, happen. Teacher, então, quando que modifica esse verbo? A gente só precisa fazer as modificações nos verbinhos principais quando a frase for afirmativa. Se for negativa ou interrogativa, não precisa mudar nada, ok? Só precisa usar os auxiliares did na interrogativa ou didn't na negativa, beleza? Depois, gente, na letra F, nós temos aí o seguinte: I forgot my wallet at home. Entre parênteses, o verbo forget, que é o verbo esquecer, e que era a forma afirmativa. Teacher, por que aqui virou forgot? Olha só, forget é um verbo irregular. Então, vamos consultar a nossa listinha de verbos? Vamos achar aqui onde é que está o forget? Ó, aqui na parte da letra F, achei. Aqui, ó, forget, tá? Os verbinhos a gente tem que procurar aqui nessa parte de azul, tá? E o simple past, ou past simple, tanto faz, tá aqui nessa parte de vermelhinho, rosinho, ok? Olha só, forget, na forma normal, se torna no passado simples, forgot. Ó, tá aqui, ó, esqueceu, beleza? Então, volta lá pro exercício, ó. Então, na letra F, o passado de forget vai ser forgot. Então, o que eu quero dizer? Eu esqueci a minha carteira em casa, ok? Forget, esquecer, forgot, esqueci, ok? Letra G. Sandra lost her keys. Entre parênteses, o verbo lose, que é o verbo perder, e também quero a forma afirmativa, ou seja, eu quero dizer que a Sandra perdeu as suas chaves. Teacher, por que ali virou lost? Mais uma vez, mais uma vez, o verbo ali, né, é lose, certo? Então, vamos consultar ele lá embaixo na listinha de verbos irregulares. Vamos procurar aqui na parte onde a gente tem a letra L. Ó, já achei aqui, né? Como eu falei, a gente tem que procurar aqui na parte do infinitivo, essa parte de azul. Então, ó, lose, quando eu consulto aqui no simple past ou past simple, tanto faz a ordem, a gente vê que ele se torna lost, ok? Lose, lost. Então, volto lá para cima e completo a frase da letra G com lost. Sandra lost her keys. A Sandra perdeu as suas chaves, ok? Na H, temos aí o seguinte: They didn't sell their old house. Entre parênteses, o verbo sell, que é o verbo vender, e que era a forma negativa. Ou seja, eu quero dizer que eles não venderam a sua antiga casa, né? Old house significa casa antiga, casa velha, ok? Gente, como eu pedi ali forma negativa, eu preciso ter, então, o meu auxiliarzinho didn't, olha ele aqui, né? E como eu falei, o verbo sell, que é o verbo vender, vai permanecer, então, na sua forma normal, tá? Ele só se modificaria ali para o passado se a frase fosse afirmativa. Então, they didn't sell their old house significa que eles não venderam a casa antiga deles, beleza? Penúltimo, letra I. Temos aí o seguinte: We stayed at a nice hotel in Salvador. Entre parênteses, o verbo stay e a forma afirmativa. Stay é o verbo ficar, ou seja, quero dizer que nós ficamos em um ótimo hotel em Salvador, né? Em um hotel bom em Salvador. Stay também é um verbo regular. Qual é a mesma regrinha dos verbos regulares? Acrescentar ed no final do verbo quando a gente passa eles para o passado, certo? Bom, então aqui vai virar stayed, ok? Com esse edzinho aqui no final. Então, nós ficamos em um bom hotel em Salvador, beleza? E na letra J, eu tenho aí o seguinte: Daddy stopped smoking last year. Entre parênteses, o verbo stop, ok? E quero a forma afirmativa. Gente, por que esse stopped aqui tá com 2 P's? Já vou explicar. Gente, eu quero primeiro dizer nessa frase que o papai parou de fumar ano passado, tá? Então, olha só. Esse verbinho stop, ele é um verbinho pequenininho, né? E ele termina com essa sequência consoante, vogal, consoante. O T é uma consoante, o O é uma vogal e o P é outra consoante.
Quando isso acontecer, a gente tiver um verbinho terminado com essa sequência e quiser conjugar ele no simple past, no passado simples, a gente precisa dobrar a última consoante, que no caso é o P, e acrescentar ED no final. Beleza? Então fica Daddy stopped smoking last year. Esse stopped com 2 P's. Beleza, galerinha? Bom, se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, se não ficou legal essa forma como eu gravei a aula para vocês, porque eu acho que assim fica mais fácil de visualizar do que no quadro, mas se ainda assim vocês não gostaram, não acharam que ficou legal, né? Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, deixa o seu comentáriozinho lá na plataforma da Escola Web, tá? E não desistam, gente. Tá difícil, mas a gente vai passar por essa situação e logo, logo nós vamos estar juntos novamente em sala de aula, tá? Estou com muita saudade de vocês. Então, por hoje é só, gente, e até a nossa próxima videoaula. Bye, bye, people!